Oi, gente, boa noite. Gente, eu queria compartilhar com vocês um devocional que eu fiz hoje. Ele tá em Mateus 3, do versículo 1 ao versículo 17. Conta assim: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a entrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhe digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filho de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Santo Espírito e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha de fogo que nunca se apaga. Jesus foi para Galiléia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Esse é meu filho amado, que me dá grande alegria. Gente, eu queria compartilhar com vocês 3 coisas que dá pra gente tirar daqui. Primeiro, a gente tem muito a aprender com os fariseus, que tá no versículo 8 e versículo 10. Vou voltar um pouquinho no versículo 9. Versículo 7. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Primeira coisa que eu queria falar é que o arrependimento traz mudança. Então, quando a gente se arrepende, nossas ações, elas falam por nós. Então, essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui, porque às vezes a gente sente vergonha pelo que a gente fez e acha que isso é arrependimento. A vergonha, ela nos leva pro buraco. O arrependimento nos leva para cima, é como um trampolim que traz arrependimento, gera mudança e nos leva para frente. E no versículo 10 também fala: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Todas as árvores que não produzem bons frutos será cortada e lançada ao fogo. É mais uma forma da gente ver se é vergonha ou arrependimento, se de fato a transformação trouxe mudança. Porque quando a gente é transformado, a gente dá fruto. É como uma árvore que jorra a seiva de Cristo, assim como está em João 15. E jorrando a seiva de Cristo, a gente dá fruto naturalmente, que a gente simplesmente é galho. Então quando a gente não dá fruto, a gente não está conectado à videira. E com isso a gente é cortado fora. Mais um sintoma de mudança, se houve de fato mudança, se houve de fato arrependimento. Então a primeira coisa que eu queria ressaltar é o que os fariseus nos deixam como aprendizado.
para que a gente de fato seja, com as nossas atitudes, mostre a nossa transformação e os nossos frutos falem por si só. Segunda coisa que eu queria ressaltar é sobre a vida de João, a humildade dele, o quanto ele era humilde, mesmo sendo João, batizando no nome de Cristo, abrindo o caminho para Cristo. Ele foi escolhido, o João Batista foi escolhido para abrir o caminho. E ele, na maior humildade, vira e fala: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Olha a humildade do cara. Ele foi chamado para abrir o caminho para Cristo. E ele falava: gente, eu não sou digno disso. Gente, eu não mereço nem carregar as sandálias dele. Eu sou um nada perto dele. E então eu acho que a gente tem que aprender muito com o João, porque muitas vezes a gente se perde dentro até da igreja. A gente se perde nos holofotes, a gente se perde nas lideranças, acha que é alguma coisa e começa a adorar a obra e não o criador da obra, porque a obra gera status pra gente, mexe com o nosso ego. Então eu queria ressaltar aqui a humildade de João Batista, e também fala sobre a humildade dele no versículo 14. João, porém, tentou impedir Jesus que Jesus queria que João Batista batizasse ele. E aí fala: João tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, mestre, disse ele. Então, por que vem a mim? Mais uma vez ele se humilhando e falou: mestre, não sou eu que tenho que te batizar, é você que tem que me batizar. Então eu acho que a gente precisa rever a nossa vida e ver aonde a gente está deixando de ser humilde, onde o nosso ego, o nosso orgulho e o nosso pecado tem achado espaço até dentro da igreja para se alimentar. E a última coisa que eu queria deixar aqui é sobre a vida de Jesus, que eu acho que é algo que a gente precisa alinhar na nossa vida mesmo. Mais uma das coisas, né? A primeira, então, é a questão das nossas atitudes estarem conectadas com Deus. A segunda coisa, a humildade, se o nosso coração está humilde diante de Deus, se a gente entende que a gente não é nada perto dele, que a gente entende que a gente é meramente um pecador, que precisa da graça e misericórdia de Deus o tempo todo. E terceiro e por último, se a gente tem dado alegria para Cristo, assim como Jesus deu alegria para ele. Fala assim, depois que ele foi batizado, uma pomba, conta assim, ó: e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Será que nós temos dado alegria a Cristo? A Bíblia fala que a gente é a imagem e semelhança de Cristo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Será que a gente tem dado alegria para Deus, assim como Cristo deu, assim como Jesus deu? Jesus simplesmente foi batizado e o céu se abriu e uma pomba desceu e falou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Será que as nossas pegadas, as nossas atitudes têm refletido Cristo, a ponto do céu se abrir e falar: esse é o meu filho amado, que tenho muita alegria? Então eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, porque Deus falou comigo sobre isso, sobre minhas atitudes, sobre a minha humildade, se eu tenho sido humilde de coração, ou só de palavras às vezes, e se as minhas pegadas têm se encaixado nas de Cristo, a ponto de dar alegria para o Mestre. Era isso, gente, que eu queria deixar com vocês. Deus abençoe e boa noite.